Olá! Começa agora o programa do Sintoresp, que traz informações sobre serviços, benefícios e direitos que o nosso sindicato garante para toda a categoria. E na edição de hoje você confere. Artigo do nosso presidente, Francisco Calazans Lacerda, sobre os desafios do sindicalismo na atualidade. Na matéria, sindicalistas elogiam o Hotel Lex Brasil. E na entrevista, o Dr. José Carlos Arouca conta a sua trajetória e vitórias em prol da categoria. Agora, no TV Sintoresp. Companheiros empregados em hotéis, restaurantes, bares similares de São Paulo, da Grande São Paulo, representados pelo Sintoresp. Eu sou o Calazans, presidente, vocês me conhecem. Eu quero comentar aqui uma situação, o que está ocorrendo com a organização sindical brasileira. Está havendo um erro grosseiro, uma inconstitucionalidade flagrante. Por quê? Porque a Constituição Federal, já no início, após o seu preâmbulo magnífico, né? No artigo 3º, no artigo 1º, ela já destaca, né, como objetivo fundamental a cidadania, a dignidade humana, não é? E o bom relacionamento capital-trabalho, né? E no artigo 3º, ela sugere que se tenha como objetivo fundamental, né, a criação de uma sociedade justa, livre e fraterna. Evidentemente, à medida que se tira as forças dos sindicatos, isso cria um obstáculo para que a Constituição Federal alcance o seu objetivo, que é, em última análise, a paz social, pela justiça social. E o instrumento mais eficaz na busca do aperfeiçoamento da relação capital-trabalho, na busca dessa paz social, da justiça social que resulta na paz, que é o bem maior para todos. Então, o Estado brasileiro está cometendo esse absurdo. Se você perguntar, mas quem é responsável por isso? São os 3 poderes da República. Os 3, Congresso Nacional, o Poder Judiciário e o Executivo. Essa lei, que foi criada aí agora, 13.467, é uma lei que revoga a Lei Áurea. E eu digo por quê? Porque a Lei Áurea tem apenas 2 artigos. Diz que não pode haver mais escravidão no país e que estão revogadas as disposições em contrário. É o que a Lei Áurea diz. Estabelecer um novo tipo de escravidão. Então a Lei Áurea está revogada, porque agora existe sim escravidão no Brasil. Com isso de tirar todo e qualquer recurso para que o sindicato possa trabalhar, possa exercer a sua função social, isso caiu por terra com essa lei. Então, eu estou aproveitando aqui para comentar com vocês e, ao mesmo tempo, apelar para as autoridades, os futuros mandatários da nação, para mudar isso. Porque isso não constrói, isso é o contrário. A própria Constituição perdeu eficácia com essa lei. Porque o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão competente para interpretar, é o guardião da Constituição Federal, ele está admitindo que essa lei não é inconstitucional. Então é válida. Se é válido, os princípios a que a Constituição Federal se refere são inválidos. Então, é para reflexão.
na reflexão de todos nós, e cada um de nós fazer o que pode para mudar isso, tá bom? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Um abraço. Muito bem, nós começamos agora mais um programa do Sintoresp e vamos continuar a entrevista com o Dr. José Carlos Arouca, advogado trabalhista, né? Advogado respeitado, reconhecido por todos nós, escritor, compositor, foi juiz, né, no tribunal e atua aqui no Sintoresp desde os anos 70. Portanto, é aqui uma pessoa da casa, né? No programa anterior, o Dr. Arouca falou bastante da sua trajetória, muito rica, né? Porque pelas experiências profissionais, políticas, por sua militância no Partido Comunista Brasileiro, no Partidão, e por pessoas de muita qualidade moral, política e técnica com quem ele conviveu nesse período. Agora eu gostaria, neste segundo programa, falar um pouco mais da prática advocatícia, né? Do dia a dia. O Arouca trabalha aqui no sindicato há muito tempo. Doutor Arouca, o senhor prefere fazer assim, ou na sua vida, na sua carreira, o balcão do fórum, aquela coisa de lá, entregar o processo, distribuir o processo, falar com o juiz, ver em que pilha que está o processo? Hoje não é mais assim, mas era assim. Ou o senhor prefere fazer a sustentação no tribunal? O que é melhor? Sustentação. E por quê, hein? Veja uma coisa interessantíssima. Um tempo que eu atuei, em primeiro lugar, o tribunal era do Rio Branco Paranhos. Rio Branco Paranhos como advogado de trabalhadores e Granadeiro Guimarães como advogado de empregadores. E eu tenho impressão, na minha visão, que os dois, eles deram uma feição diferente ao Tribunal do Trabalho. O tribunal virou também um palco de discussão política. Que bom, Os dois tiveram uma importância muito grande na construção do direito do trabalho, na interpretação, e eram adversários, né? Sim. Adversários. E numa primeira etapa, eu era advogado, né, de vários sindicatos, Sindicato da Construção Civil, Sindicato dos Brinquedos, dos Laticínios, dos Químicos. E então, nesse tempo, naquela vez anterior eu disse que eu não tive tempo de estudar. Não tive tempo de estudar porque eu dava plantão em sindicato de manhã cedo e plantão à noite. Sim. E à tarde era da Justiça do Trabalho fazendo audiência. Então isso que você se referiu era todo dia. Nós não almoçávamos praticamente, comíamos lanche e íamos lá para a Justiça do Trabalho, fazia uma média de 3, 4, 5 audiências por dia. E aí quando chegava no fim do expediente, quando já não tinha mais audiência, íamos examinar processos. Olha. Era uma papelada que não tinha fim. E nos intervalos que a gente tinha entre um plantão e outro, fazendo petição, e era na Hamilton, né? Sim. Naquele tempo não tinha ler, porque você batia na máquina assim, né? Então não era repetitivo, né? Sim. Era violento, era toque violento. E então era um trabalho intenso. Eu montei um escritório, inicialmente, que não deu certo, porque o meu companheiro, ele queria fazer direito criminal e não fazia coisa nenhuma. Sim. No fim, ele virou promotor público, porque ele dizia o seguinte: eu não estudei 5 anos para encostar a barriga no balcão, no fórum, que era terrível, e sempre foi, até hoje foi. E aí eu montei um escritório quando eu fui... veio a ditadura, que eu perdi os sindicatos, fui preso, processado. Então eu pensei, o que eu vou fazer? Eu estou aqui no 8º andar da Praça João Mendes. Quem é que vai me procurar? Ninguém. Mas eu era advogado nos tempos dos químicos em São Miguel Paulista. A Nitroquímica, a companhia Nitroquímica, tinha, se eu não me engano, 8 mil ou mais empregados. Falei, então lá eu sou conhecido e fui montar um escritório lá. Montei um escritóriozinho lá. Demanda é o que não faltava lá, né? E principalmente de acidente do trabalho. Envenenamento de trabalhador, né? E aí tinha um ex-preposto da Nitroquímica, que se formou em Direito, na São Francisco. Ficamos muito amigos. Ele falou, trocamos 2 advogados aqui. Vamos fazer uma sociedade. E ele já tinha um sócio que era uma outra figura extraordinária, o Armínio Costa Filho.
E aí fizemos a sociedade dos três. Tá. E fizemos escritório lá em São Miguel e escritório aqui em São Paulo. Então a nossa atividade era essa, era fazer audiência todo dia. E eu comecei a colocá-los nos sindicatos onde eu já trabalhava, era plantão, audiência, examinar processo. Depois chegou numa fase que, eu acho que eu já falei, em função talvez da atuação na Federação da Alimentação, que eu passei a ter uma importância também nos departamentos jurídicos do sindicato. Sim. Por exemplo, eu fui alçado à chefia do departamento jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos, Tá. eu fui alçado à chefia do sindicato dos brinquedos, da construção civil. Metalúrgico, falei? Metalúrgico nunca fui, não. Metalúrgico nunca fui. Eu fui contratado depois por metalúrgico para fazer só audiência de dissídio coletivo e de greve. Tá. Só. E sustentação oral. Tá. E então, como eu disse, o Rio Branco Paranhos e o Granadeiro tinham dado um caminho diferente para o tribunal, e eu entrei nessa dança. Tá. E eu comecei a fazer sustentação oral quase que todos os dias, Tá. não é, de sessão. Agora, doutor Aroca, a sustentação, ela tem, evidentemente, como toda atividade profissional, ela tem, eu não diria macetes, mas ela tem seus ritos, tem a sua forma, tem suas abordagens. O que torna forte uma sustentação, além do conhecimento técnico? Eu aprendi com eles dois. Então era o seguinte, em primeiro lugar... Tem que ter o conhecimento técnico. Em primeiro lugar, a informalidade. Nada de discurso, nada de chegar excelentíssimo. Tinha o Agenor Parente chegava e dizia assim, eu dispenso o relatório, olha, quero só enunciar qual é a questão. Ele falava nesses termos. Não tinha, e tinha que convencer, fazer com que, em primeiro lugar, fazer com que o juiz prestasse atenção no que você estava dizendo. Entendi. Teve uma ocasião que eu comecei a falar e estavam todos os juízes conversando, nenhum prestando atenção. Eu fechei o processo, falei, não tenho condições de continuar. E saí. E um desembargador disse assim, acho que ele está doente, ele está se sentindo mal. E aí eu me lembro, me contaram depois, um juiz que acabou depois sendo presidente do tribunal, Roberto Mário Martins, ele disse, é claro que ele está passando, eu também. E ele não conseguiu falar e vocês não deixaram ele falar. E a partir daí nunca mais aconteceu isso comigo. Olha. E eu fiquei com muita raiva de mim por ter feito isso. Por quê? Porque aí eu soube que eu era jovem, devia ter uns 35 anos, e o Nélio Batendieri, da Federação das Indústrias, já velhinho, aconteceu com ele a mesma coisa, mas lá no Tribunal Superior do Trabalho. Certo. E ele estava com um processo que tinha 1 metro de altura. E todo mundo conversando, ninguém prestando atenção. E o velhinho, com o cotovelo, foi empurrando o processo até o processo cair. Olha. Caiu no chão da Aí tribuna. todo mundo acordou. Todo mundo acordou. E ele falou 10 minutos pedindo desculpa por ter atrapalhado os juízes e dizendo que era um processo muito importante e que ele acabou também com a malcriação dos juízes. Tá. Isso era uma coisa. A segunda coisa era o seguinte, que era o tempo da representação classista. Tá. Então, se eu pegasse um relator classista patronal, se eu não sustentasse, eu perdi o processo. Sim. Porque, inclusive, ele não tinha condições de fazer o voto. Quem fazia o voto era o assessor. Tá. E depois, aí, o tribunal, quando eu comecei lá, eram 3 turmas. Primeiro uma turma só, depois 3 turmas. Hoje são 10 turmas. Puxa vida. Não é? E o que nós começamos a assistir é o seguinte, que muitos juízes não faziam os votos. Quem fazia os votos eram os assessores. Olha. Tá? Então, nesse ponto, por exemplo, aconteceu comigo várias vezes com juízes muito corretos, né? Vou dar alguns exemplos. Eu estou sustentando, então, um juiz Monreal, Raul Duarte de Azevedo, Otávio Pupo Pesce. Doutor Aroca, por favor, quer parar? Eu peço vista. Sabe por quê? Porque ele viu que o voto que ele tinha não estava coincidindo com a minha defesa. Olha. Então, ele tirava o processo de pauta para melhor estudo, ou melhor, para fazer um novo voto. Sim. Então, essa era a grande importância. Eu era advogado do Sindicato dos Motoristas e nós tínhamos aquela história da complementação de aposentadoria da CMTC. Tá. O Agenor Parente, ele tinha muitos processos do escritório, processo particular, e eu pelo sindicato. Tá. Então, a gente chegava lá, eu olhava assim e dizia, bom, hoje eu vou perder, hoje eu vou ganhar, hoje eu vou empatar, porque eu sabia o voto de todos os juízes. Entendi. Então, qual era a sustentação?
era o que eu ia contar que o Agenor Parente fazia. Eu dispenso o relatório, vou só enunciar. Trata-se de caso de viúva, de aposentado com menos de 30 anos. Então a gente já sabia que a hipótese era essa e coletava os votos. Então essa era a tática de fazer a defesa. Depois, quando eu fui juiz no tribunal, aí que eu vi também o seguinte, que não era qualquer coisa que você tinha que sustentar. Por exemplo, estabilidade da gestante, que naquela época era super controvertida, mas a gente sabia também o voto de todos os juízes. Sim, sim. Mas quando eu pegava voto de trabalhador rural, de trabalhador de estatal, que eu não tinha muita intimidade com o caso, para mim a sustentação era importantíssima. Ouvir aquilo, até pegar o memorial, ir para casa estudar, porque eu precisava realmente daquela defesa. Entendi. Né? Entendi. Então a sustentação era muito importante porque te dava, e era só 10 minutos, hein? Sim, só 10 minutos. Eu me lembro, prazo pequeno para fazer. Te dava, assim, uma satisfação muito grande, de derrota ou de vitória. Tá. E qual foi a grande vitória, qual a grande derrota que o senhor pode contabilizar aqui? Bom, aí eu passei a fazer muito dissídio coletivo. Tá. O dissídio coletivo, naquela época, não tinha essa história do comum acordo, não era nada. Sim. Você negociava, não havia a solução amigável, você instaurava um processo para julgamento. Então, aqui no sindicato, eu acho que nós contabilizamos algumas vitórias importantes, que não foram vitórias minhas, foram vitórias das quais eu fui um coadjuvante. Certo. O vitorioso mesmo foi o sindicato. Então, a primeira vez que se ganhou roupa de trabalho gratuita, não foi aqui não, foi a segunda vez. A primeira vez eu ganhei dos motoristas e que eu levei uma fotografia de um motorista da Lusitana, aquela empresa de mudanças, e que tinha atrás do macacão do empregado um dístico que era o mundo e escrito o mundo roda, o mundo gira e a Lusitana roda. Tá. Eu falei, esse trabalhador está fazendo propaganda de graça para a empresa. E hoje a reforma trabalhista do Rogério Marinho, do Michel Temer, eu sempre, quando falo Michel Temer, eu sempre me vem na cabeça, fora Temer, não sei por quê. É o meu caso também, é automático. Então, com isso, eu ganhei a primeira vez. Depois eu vim para cá e ganhei a roupa, mostrando que a roupa do garçom, principalmente, era excepcional. Tá. Então, que tinha que ser dada de graça e a manutenção a cargo do empregador. Eu me lembro que na negociação, o presidente do sindicato patronal, então Valdemar Albier, ele dizia assim, vamos fazer uma coisa, olha, se for uma churrascaria gaúcha e que o garçom tiver que vir de como que chama? Paramentado lá. Paramentado, né? Ou então, quando ele tem que vir assim, com uma roupa diferente, português, tá? Aí tudo bem, mas esse de paletó ou gravatinha borboleta, não, tá bom, então nós não vai ter garçom fardado, né? Ele veio com camisa esporte, com calça rancheira, e acabamos ganhando no tribunal, e se tornou hoje uma cláusula comum de qualquer acordo coletivo de trabalho e também naquela época de qualquer decisão. Ganhamos também o comprovante de pagamento discriminado. O Código Civil, já o Código Civil de 1916, diz o seguinte, que o devedor tinha que dar um recibo, né? Receber um recibo de quitação, só isso. Sim. E então nós começamos a defender que ele tinha que vir com discriminação completa. Sim, sim. Ou seja, o que foi salário, o que foi gorjeta, o que foi adicional noturno, o que foi desconto de INSS, o que foi... E tinha empresas que faziam o seguinte, colocava 150, 230, 40 e ao lado um número, 39, 46, 50... Então, aquilo eram códigos. O código tal queria dizer remuneração normal. O outro código, remuneração extraordinária. E um dia eu peguei um chefe do pessoal e falei assim, olha, eu estou com um comprovante aqui, vamos resolver esse problema já. 49, o que é 49? Pois espera, eu tenho que ver lá. Falei, então, isso... E o trabalhador, ele vê aonde? Pois é. Né? O trabalhador não... Aquilo era sacanagem mesmo do empregador. Entendi. O trabalhador não pensar em impedir a integração da gorjeta na remuneração, adicional noturno na remuneração. E conseguimos, então, no tribunal várias vezes que os recibos eles viessem com discriminação de tudo que era pago, tudo que era descontado. Agora, se fosse falar em êxito, um êxito para o qual eu contribuí 3 vezes foi o seguinte... A gorjeta não é
não era e não é só aquilo que o consumidor dá, assim, 10% aqui em dinheiro vivo. Não. Sim. Era também a taxa de serviço e nota de despesa. Nós conseguimos até uma vez, com a Sunab, uma portaria que exigia que a cobrança da gorjeta viesse, que constasse no cardápio. Tá. Do cardápio. A portaria Sunab, Super Sunab, uma coisa assim, eu não me lembro mais a identificação dela. Mas a taxa de serviço era através de pontuação. Sim. Os funcionários com mais contato com a clientela, o garçom, o maître, o commis, ele tinha uma pontuação. Agora, aquele da cozinha tinha uma outra pontuação menor. O pessoal da faxina, uma pontuação ainda menor. Mas o trabalhador do restaurante não, mas da hotelaria, ele sabia quanto que estava valendo o ponto daquele dia. E então a gorjeta para ele era o que ele ganhava efetivamente. O restante, tinha lugares que o empregado assinava o recibo só com o piso salarial e não recebia não levantava nenhum tostão, porque ele vivia era da gorjeta, Tá. só da gorjeta. E nós conseguimos, então, através também do tribunal, não foi acordo não, foi julgamento, o reconhecimento de uma comissão eleita pelos trabalhadores para fiscalizar o recebimento da gorjeta e a distribuição da gorjeta de acordo com os parâmetros traçados, que era esse da pontuação. E essa comissão existe até hoje. E essas comissões tinham estabilidade no emprego. Perfeito. É. Muito bem. Nós chegamos ao final aqui do programa. Eu disse que o doutor Arouca, a gente precisava fazer uns 15 programas aqui com ele, né? De 15 a 18 minutos. Doutor Arouca, eu quero agradecer muitíssimo, não só agradecer, mas eu quero aqui, não só pela sua participação, mas agradecer pela sua coerência, pela sua obstinação e por essas décadas todas de dedicação aos trabalhadores e não ter mudado de lado. Muita gente mudou de lado, não é? E os que resistem não são muitos. Então, eu quero te cumprimentar pelo programa. Eu já te falado que tenho visto o teu programa na internet, tenho visto o teu jornal, você está de parabéns, a tua equipe de parabéns e o sindicato de parabéns. Obrigado. Então, um forte abraço a todos e a todas e até o próximo programa do Sintoresp. O Lex Brasil, Hotel Escola do Sintoresp, recebe frequentemente encontros e convenções de sindicatos, centrais e federações nacionais e internacionais. Entre 13 e 15 de agosto, ele sediou encontro regional do Industrial, Sindicato Global de Trabalhadores dos setores de mineração, energia e indústria de transformação. Os participantes aprovaram a estrutura. É um hotel muito aconchegante, desde a recepção até o atendimento em geral, muito bom mesmo. Conta um pouquinho o que você tem visto, o que você mais gostou aqui. A parte de limpeza, né? Bem organizado, o atendimento perfeito. Qualquer problema, qualquer observação, você liga na hora, eles atendem com rapidez e eficiência. La impresión general del hotel es muy buena. La verdad que han trabajado estupendo en todo sentido. De las habitaciones yo solo conozco la mía, pero está muy bien, todo está muy bien, súper correcto. Y desde lo que es el evento, que tal vez es un poco lo más diferente, también el salón ya estaba pronto cuando llegábamos, estaba bien como habíamos dicho. Mismo el domingo fue el día que lo montamos, el salón, por lo que, o sea, también trabajaron con nosotros un domingo. ¿Y qué más? Sí, todo el equipamiento técnico funciona bien. O que você destacaria do hotel? ¿Qué destacaría? No sé, supongo que el servicio de todos, todos los que nos ayudaron desde lo técnico, lo logístico, en las comidas también en el restaurante. Y después, tal vez lo bien equipado que tienen el salón. Está super bien. Foi muito bom, né? Até agradeço a Industrial por ter achado esse excelente hotel, na parte de atendimento, a parte de alimentação, de hospedagem.
muito bem atendidos, né? Com muita boa atenção, qualquer coisa, informação que você precisar, indico para qualquer um. A questão de hospedagem é muito bom o atendimento do hotel. O que você destaca de mais importante, o que você mais gostou? A parte do apartamento, né? A parte de acomodação dele, tem tudo que você precisa, a parte de toalha, essas coisas assim, são muito bom. O Hotel Lex Brasil conta com 56 apartamentos, auditório e salas de apoio que, somados, têm capacidade para receber até 600 pessoas, além de piscina na cobertura, bar e restaurante que atende tanto aos hóspedes quanto a visitantes. Sua localização é privilegiada. Ele está no coração da Liberdade, na Rua São Joaquim, número 216, esquina com nossa sede, na Rua Taguá, e a poucos metros da estação São Joaquim do metrô. Recentemente, o hotel foi reconhecido como um dos 20 melhores da cidade de São Paulo. A colocação garantiu pela 5ª vez consecutiva o selo de excelência em atendimento do TripAdvisor, um dos maiores sites de viagens do mundo. Para mais informações, acesse o site www.lexbrasil.com.br. Termina aqui mais um programa do Sintoresp. Tenha uma ótima semana e até a próxima!